Vamos ver. Galera, estamos ao vivo. Vamos ver se o povo agora a gente está com menos barulho, galera. Alguém por aqui? Ana Paula. Então, gente, vocês estão ouvindo bem a gente? Vocês estão conectados? Só dá um oi para ver se a gente está... Se está tudo ok. A gente estava com muito barulho antes que a gente estava testando. Tudo a moda aquariana aqui. Ainda bem que a gente fez o teste antes. Os planetas entraram junto e fizeram aquela balbúrdia, né? Exato. Bom, bem-vindos, galera. A gente vai só aquecer os motores aqui e esperar a galera entrar. Tá dando eco aí, gente? Tá tudo bem? Deixa eu ver se eu entro aqui. Vão dando feedback que vocês estão gostando. Deixa eu ver se o áudio tá bom. Só estamos testando o áudio por enquanto. E, bom... Já tá. Tá tudo bem? Só tá dando um delay. Tá dando um delayzinho? Bom. Mas vamos começar. Gente, vamos. Nós estamos aqui... Estamos com o nosso número 5 ali, tá procurando onde que tá, que a gente tá tudo coisa nova aqui. Vocês estão me escutando? Estamos. Tá. Olá, bacana a live, está ótimo som e imagem, legal, obrigada, Lilian. Beleza. Bom, gente, bem-vindos, aqui estamos, eu, Denise da Conectarium, recebendo a Andréia, do Diário de Bordo, e o Jorge, do Posto Cósmico. A gente troca muitas figurinhas. Então, nós somos colegas e trocamos figurinhas de estudos astrais e estamos aí enveredando para fazer ao vivo. Vocês viram aí alguns vídeos nossos gravados. E hoje, em homenagem ao Aquário, junto com Saturno e Júpiter em Aquário, a gente falou, por que não tentar? E aí, gente, dá um oi. Vou dar um oi. Já entrei, já comecei a dar um oi. Tá dando delay, né? É porque eu sou aquariana, então, de lua aquário, né? Quando eu entro, falo, reverbera tudo, né? Mas vamos se apresentar, então, Andréia. Quer falar um pouquinho de você? Falo. Então, eu sou a Andréia, do Diário de Bordo, e isso que a Denise falou, a gente é colega astral, troca essas nossas figurinhas de aprendizagem, conhecimento, estudos, e dessas trocas que surgiu esse convite, essa ideia, boa tarde para quem está entrando, e da gente fazer um ao vivo, um bate-papo, falando sobre esse momento que é tão importante. E é isso, faz anos e anos que eu estudo astrologia, trabalho, atendo, posto, mas a gente é eterno estudante quando se apaixona pelos astros. E é isso. Tá, então, meu nome é George Adami, eu escrevo todos os dias no Posto Cósmico. Eu já estudo astrologia desde 1988, então já há bastante tempo. Nunca apareci, agora que eu estou começando a aparecer. E até quem me segue lá no Posto Cósmico sabe que, assim, muito raramente eu falo, né? Mas eu aproveitei essa oportunidade de falar com a Denise e com a Andréia, né? E a gente começar a fazer esses vídeos, e mais assim, com assuntos... do momento, né? Então, a gente primeiro falou do eclipse, depois deu uma pincelada nesse encontro agora, que é a grande mutação, né? E aí a gente deixou para fazer um só da grande mutação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o antes, o depois, como essas conjunções acontecem, o que a gente tem que esperar desse próximo tempo que a gente vai viver para frente. Tá bom? Muito bom. E aí, como introduzimos esse tema, né? Então, a gente estava conversando aqui, a ideia é, aquarianamente, a gente trocando bola, trocando figurinha, a gente quer tocar, né, o que aconteceu lá atrás, né, Jorge, que você fez uma pesquisa mais extensa, né? Vocês têm visto aí nas redes todas o porquê é tão raro, né? Então, na verdade, eles se encontram com uma regularidade muito boa, em termos astrológicos históricos é nada, né? A cada 20 anos eles se encontram, Júpiter e Saturno, e agora, bastante raro, porque, se a gente for contar a última vez que eles se encontraram, tanto em Aquário, que foi lá em 1405, quanto a 0 grau, né? O fato de eles se encontrarem no grau 0, que marca um início, e aí eu não vou ter de cabeça, mas eu sei que é 1600 alguma coisa, que eles se encontraram num grau 0. Então, tudo eras medievais. Então, faz desse momento algo muito importante, além da mudança de elemento, que é muito emblemática agora. Saindo de 200 anos que eles se encontram no mesmo elemento, que se encontraram em Terra,
migrando agora definitivamente para o elemento ar, que tem toda uma outra pegada, né, gente? Agora, só para dar uma introduçãozinha, Denise, então, hoje é um dia tão especial que, assim, primeiro é porque a entrada do Sol em Capricórnio, o início do verão aqui no Hemisfério Sul, o início do inverno no Hemisfério Norte, a gente está terminando uma década, a segunda década está terminando agora daqui a uns dias, né? Então, a gente começa a terceira década, né, desse milênio. E também esse encontro de Júpiter e Saturno, que é um encontro que, assim, são dois planetas sociais. Então, quando eles se encontram, é uma época muito importante, que faz, assim, um antes e um depois, sabe? É um avanço que tem na sociedade. E a gente vem acompanhando esses encontros de muito tempo atrás. Então, se você for ver as eras, primeiro o que a gente acompanha tinha a era de Gêmeos, depois a era de Touro. A era de Touro, para vocês saberem, era aquela época que eles construíram as pirâmides, tanto no Egito, quanto na Ásia, quanto nos maias, aquele pessoal da América Latina. Então, o que Touro não é referente a material, eles até mumificavam as pessoas, eles achavam que a pessoa tem que ser preservada, até a gente vê as múmias de 2000 e tantos anos agora, não é? 4.000 anos. Então, o que acontece? Isso daí foi a era de Touro. Depois foi a de Áries, que foram as lutas, as batalhas, tal. E depois a gente entrou na era de Peixes, que começou, eles colocaram mais ou menos no ano -6, né, que foi o nascimento de Jesus, e foi esse período do cristianismo. Então, por isso que eles falam que era de Peixes, o símbolo é a cruz. Então, nesse período, agora a gente está para entrar na era de Aquário, e a gente não sabe, na verdade, quando vai ser, porque é um período muito longo, né, entre uma transição e outra. E o que a gente vê? Que quando tem esse encontro de Saturno e Júpiter, ele se dá num determinado elemento durante 200 anos, depois ele vai intercalando nos outros elementos. Então, ele teve em ar de 1186 a 1425, depois de 1425 a 1663 foram os signos de água. Aí foi quando teve aquela expansão ultramarina, né, que eles foram da Europa, descobriram as Américas, fizeram a colonização, tal. Depois ele ficou de 1643 a 1842 em fogo. Então foram as batalhas, né, foi a tomada de território, mudança de território na Europa toda, né, e nas Américas também. Depois foi em terra. Em terra ele começou em 1842 e foi até 2020, que é esse ano. E desse ano, hoje, agora, começa esses 200 anos de ar. Então, o que acontece? Quando foi a Terra, esse encontro ele se dava nos aspectos que referem à Terra, né? Então, se você for ver o que tem a Terra é um elemento frio e seco, é materialista, pragmático, apegado, cauteloso, o básico, os bens, as posses, o extrativismo. Então, você vê que nesses 200 anos, o homem só foi na natureza pegar as coisas. Então, era extrair o minério e fazer colocar o gado no pasto para fazer cultivo colocar o gado no pasto para dar carne para todo mundo, e foi assim uma escala de um aumento exacerbado desse tipo de recurso. E aí o que acontece? A Terra está pedindo socorro. Então, nesse período agora, que a gente vai sair de terra, que é esse apegado, a coisa do materialismo, do ter, a pessoa tem que ter uma casa, tem que ter um carro, tem que ter um emprego, esse tipo de coisa. Agora a gente vai passar para o elemento ar. E esse elemento ar, ele é mais do desprendimento, da inteligência, do pensamento,
da conversa, da observação, da troca. Da criatividade, então, né? Da criatividade, racionalidade, pensar mais no humano, né? Então, vai ter um retorno disso, e até aí o que a gente resolveu analisar? Quando aconteceu esses encontros de Saturno e Júpiter? No passado. Porque a gente vendo o que acontece no passado, a gente tem esse parâmetro do que vai acontecer. Lógico, nunca vai ser igual, porque sempre você tem os outros planetas, você tem toda a vibe do que está acontecendo naquele momento. O céu nunca se repete, né? O céu nunca se repete. De manhã para tarde já mudou, né? O que mantém a gente sempre muito ocupado, né, gente? Vai lá, Andréia. Total, né? E tem as conjunturas, fora essa questão de como a gente tem os astros colocados. Adelaide. Pode ir, eu vou colocar no mudo. A gente não está dando delay. Não? Vamos, então, mas se a gente colocar no mudo, acho que fica melhor, Jorge. Aí você, vamos lá. Tá. Então, isso que o Jorge estava falando é exatamente, né? A gente teve esses 200 anos de desenvolvimento, assim, de revolução industrial, de era, né, de conquistas materiais, né? A era industrial que faltou, e o crescente do capitalismo, que foi uma das tônicas desse período, né, dos bancos e de tudo isso que aconteceu. A gente mudando de elemento, a gente vai para o elemento ar, e uma coisa que eu acho interessante a gente pensar, né, porque esse elemento, ai, que legal, esse elemento, ele é aquário, é regido também por Saturno, né? Que nem Capricórnio, a gente está tendo essas transições tanto de terra para o ar, falando a respeito de um Saturno que está passando de uma casa noturna dele, acordando e entrando no lugar que ele rege em termos de regência diurna. Então, esse negócio de humanização, de tecnologia, e do humanismo em si, da questão do compartilhar, de todos os ares aquarianos que começam a mudar. Uma coisa que eu acho interessante, que o Jorge trouxe toda a história das eras, é a gente não confundir, que eu acho que tem uma confusão enorme acontecendo hoje, né? Isso é bem importante para nós, assim, astrólogos, pautar, é a diferença entre ciclos e eras, né? Uma era dura 2.160 anos, e ela anda de 0 graus, ela entra por trás, na verdade, de 29 graus até o 0 graus, então são 72 anos, né? A cada 72 anos representam 1 grau dessas eras. Então, a gente, na real, em termos astronômicos, a era de Aquário só vai entrar daqui 160 anos, mais ou menos. Mas acontece uma coisa, e essa é a minha opinião pessoal, né? Eu sei que tem uma briga, assim, grande de quando é que entra essa era de Aquário, mas a minha opinião é que uma era nunca ela termina e tem uma data exata, né? Da mesma forma que quando a gente vai entrando num orbe, né, de um aspecto, a gente vai começando, mesmo antes dele ser exato, a gente vai sentindo como são os ares, né, o que vai trazendo. Então, a gente já tem essas sementes aquarianas entrando, e muito mais agora, porque nós temos essa conjunção acontecendo no signo de Aquário, e a gente nem precisa, é só a gente olhar para o lado e ver tudo que está acontecendo em termos aquarianos, aquilo que é representado pelo signo de Aquário e que está aí, inclusive nós aqui conversando, né, tecnologicamente, isso é a cara de Aquário, né, gente? Então, dá para ver que tudo isso já está se aparecendo. As sementes de um novo tempo e o fim de um novo tempo, elas se entrecruzam. Eu sempre brinco, eu gosto dessa imagem, assim, né? Como se fosse meio círculo, né? Então, quando tem uma coisa que está indo para um lado, terminando, a outra já está nascendo. Mas quando que é o entardecer e o amanhecer, né? Eles se misturam nessa borda, eles transitam. Então, é isso que a gente está vendo, a gente está transitando. E isso que a Denise trouxe é a questão dos ciclos, os ciclos de 200 anos, né, que a gente tem que diferenciar ciclos de eras, certo? Perfeito. É bom fazer essa ressalva, porque há um certo impasse astrológico, até para a gente ser fiel à técnica astronômica, do que é considerado uma era. Perfeito, Andréia.
estamos de acordo, acho que eu e o Jorge pensamos como você. Sim. Não, e a gente também pode ver por exemplo, se você notar que hoje em dia a gente está nessa transição entre o velho e o novo, né? Você vê que não tem mais dinheiro. Eu passei esse ano todo sem pegar em dinheiro, então você paga tudo eletrônico, até esse negócio que tem do transexualismo, das pessoas pensarem de uma maneira que não tem a ver com o corpo dela, e ela peitar e quer ser outra coisa, entendeu? Isso é Aquário, porque o Aquário ele é das ideias da liberdade, ele traz a coisa do fraterno, do coletivo, né? Do humanismo, pensar na outra pessoa. Então, tudo que é autoritário cai, né? Os grupos de identidade também, né? Os grupos de defesa. A própria internet, gente, se você vê hoje, todo mundo tem um aparelhinho que você tem a sua vida ali. Quando você entra numa internet, ela sabe quem é você. Ela sabe que você comprou o colchão tal no dia tal, que você gosta de música do tipo tal, e ela já coloca... Você põe alguma coisa, ele já vai vender alguma coisa parecida para você. Então, isso é o grande irmão, né, do 1984. Então, essa coisa desse futuro, ele já vem começando, né? Sim. Então, se a gente vê... Vamos falar um pouco de quando aconteceu esse encontro? Vamos. Aí você quer falar um pouco antes, Jorge? Eu queria falar dos 1400. Então, vamos falar. Então, o que aconteceu? A Europa, a vez que foram em signos de ar, foi de 1186 a 1425. E ele teve 3 fases. Na primeira fase, foi quando começaram a surgir os burgueses, porque naquela época, a Europa, ela vinha de uma época meio medieval, né, onde as pessoas plantavam, quem era dono da terra, emprestava para a pessoa, ele cultivava aquilo, só que ele começou a ser escravo daquilo, porque o que ele produzia, ele tinha que pagar tanto pelo uso da terra que ele não tinha. Então, só tinham 2 classes, os bem pobres, né, e a elite. Aí, com a ascensão da burguesia, começam a haver comunidades. Então, o que acontece? A pessoa começou a plantar, a população começou a crescer, eles começaram a juntar as pessoas em burgos, por isso chama burguesia. E esse burgo era mais nada do que a cidade, que tem a ver com Aquário, porque Aquário é reunião das pessoas, coletividade, um pensar no outro, né? Aí então eles foram cultivando isso, teve essa ascensão da burguesia. Aí o que aconteceu? Começou a ter o começo do trabalho assalariado, novas funções sociais, a expansão do comércio, e o que aparece nessa época? As universidades. Então, antes, quem tinha o conhecimento eram só os nobres. Então, eram os reis, os filhos dos reis, as famílias, a corte tinha... Aí o que acontece? Eles começaram a fazer uma coisa que é de Aquário, que é você espalhar as coisas, né? Socializar o conhecimento. Aí, o que acontece? Então começam aí a ter também alguns pensadores que começaram a voltar naquela parte da filosofia grega. Então, tem São Tomás de Aquino, é dessa época. Então, ele começa a ter uma filosofia moderna, ideias sobre a ética, a lei natural, metafísica, teoria política. Então, o que acontece? O efervescer do pensamento começa ali. Tanto é que tudo que acontece nesse período vai cair na segunda fase, quando começa a ter as grandes invenções. Então, que é de 1385 a 1425, começa a ter essa expansão ultramarina. Os portugueses inventam as caravelas, que seria como hoje a gente vai ver que é a invenção do foguete. Então, você está estagnado num lugar. Aquário, ele tem uma coisa que ele dá uma inconstância, entendeu? Ele fala assim, eu não estou gostando disso, eu quero mudar isso. Ele muda o cenário. Então, o que acontece? Começam a ver que fala assim, eu não quero mais só navegar na Europa. Então, eles vão atrás reinventam a bússola, que os chineses já usavam há muito tempo,
e começam a fazer cartografia, e fundam uma escola em Portugal que chama Escola de Sagres. Então, o que acontece? Eles começam a fazer a base do pensamento para um avanço maior que vai acontecer depois, quando vai ter o Renascimento, que aí vai ser a expansão ultramarina, as artes, tudo acontece, né, depois, naquela época de 1500, né? E aí, a Denise ia falar do... Denise? Eu ia falar desse encontro no signo de Aquário, né? Então, se a gente pensar um pouquinho voltando só um pouquinho no elemento ar, é bom sempre a gente beber da fonte do porquê que a gente está falando isso, né? Que fala. Falando em beber da fonte, 15h20. É o horário, né? É o horário, vamos brindar? né? Vamos brindar. Vamos brindar. Quem está com a gente também, horário exato, gente. Horário exato aqui. Ao encontro. Ao começo do futuro. O futuro começa hoje. Brindem aí com a gente, pessoal que está conectado. Obrigada pela presença de vocês. Mas, enfim, tudo isso está baseado na natureza, né? Então, se a gente for pensar no elemento ar, e aí compõe, né, Gêmeos, Libra e Aquário, cada um com a sua missão, quero chegar lá no Aquário, por isso estou fazendo essa linha de raciocínio, eles são quente e úmido, né? Tem essa qualidade primitiva, né? Então, no quente, ele afeta o ambiente, né? Ele tem uma imposição de vontade da qualidade quente. E na qualidade úmida, todos têm um tom agregador. Né? Eu dou o exemplo da umidade, né? Como agregando, até o exemplo do bolo, né? Um exemplo bem, essas analogias que a gente usa na astrologia para ficar fácil. Tem um monte de elemento seco, aquilo não se une, né? Então, com o tom úmido, quando a gente está lá fazendo algo e coloca algo líquido, aquilo dá uma unidade. Então, se em Gêmeos, essa troca de informação, o comércio, a comunicação, em Libra, a troca afetiva, né, a chegada do outro na nossa vida, em Aquário, ele é o aguadeiro, aquele que carrega a água, que distribui, apesar de ser no signo de ar, ele distribui. Então, esse tom distributivo é extremamente importante naquilo que a gente está vivendo, vai viver agora, né? Então, se a gente for pegar a conjunção lá em 1405, no signo de Aquário, um fato muito importante nesse viés distributivo é o advento da impressão. Então, Gutenberg chega nesse momento e cria a impressão, um mecanismo ainda rudimentar, claro, mas se a gente for pensar que a informação passa de poucos núcleos para muita gente, e agora a gente está fazendo algo parecido, né, com a tecnologia, e eu vou falar de novo o que eu falei em vídeos anteriores aqui no canal. Eu tenho a impressão que tudo que a gente conhece de tecnologia, que já parece demais, ainda está engatinhando, pelos saltos de evolução que Aquário vai trazer para a gente. Então, se Gutenberg, né, e um tema famoso de Gutenberg, a Bíblia de Gutenberg, que ele passa a distribuir, disseminar de poucos núcleos que detinham informação para muita gente que pode ler a informação. Então, é um salto na nossa sociedade muito grande. E agora a gente vai ter a chance de fazer isso de novo, claro, com outros mecanismos, né, o tempo avançou, de uma outra forma. Mas é esse viés da distribuição que é a pegada que diferencia desses signos de ar, né? O que cada um tem como missão. E muito para a gente entender o que muda da mentalidade de Capricórnio, que a gente veio dessa densidade de 20, para a mentalidade de Aquário. Então, ao invés da verticalidade de comando e controle, de núcleos centralizados, tem que passar por um para chegar no outro. O que Aquário fala? Não, estamos todos numa grande rede distribuída. Eu comento num vídeo aqui, né, eu não vou entrar muito em detalhe, porque tem lá a imagem, um monte de coisa nesse vídeo, mas um outro ponto importante é a condição da gente atuar em rede. Um outro ponto importante, um outro pensador importante é o Paul Baran, que escreveu um texto falando sobre redes distribuídas da internet lá em 1964, quando ele escreveu aquele paper dele, ele que chama On Distributed Communications, né, sobre comunicações distribuídas. Eu não vi em português, por isso eu estou citando em inglês. Saturno estava em Aquário, a propósito, naquele ano, e imagina, Paul Baran faz um salto quântico dizendo que a gente está menos vulnerável se a gente trabalha em teia, né, as comunicações, a internet
está muito menos vulnerável se ela se espalha numa grande teia, que é o que aconteceu com as redes. O que está acontecendo agora é que a nossa mente precisa mudar para esse formato. Nós ainda temos um paradigma cartesiano que vai ser dramaticamente afetado agora. E o quanto melhor a gente puder ir indo para esse caminho, ou seja, se você comanda pessoas, e nessa era de aquário quer usar comando e controle, boa chance de você não se suceder, não ter um sucesso se você não considerar o grupo, não considerar a opinião do todo, não considerar a cocriação. A rede constrói e algo novo emerge, diferente de as pessoas meramente participarem. Eu acho que um grande ponto de uma era para outra, em terra, nós somos partícipes de algo já pronto. Em ar, a gente dá um salto para criar junto. A minha visão desse momento aquariano. Vou fazer só um comentário, que eu acho que é o Jorge que fala agora. Não sei se a gente tem uma ordem, mas em todo caso. Mas eu acho que, puxando esse gancho aí da Denise, essa grande mudança e a grande mutação dessa era do ter para do ser, eu estou imaginando que ela seja da competição, né, para a cooperação. Eu acho que uma vez eu estava fazendo um curso que era de saúde, medicina germânica, né? E aí estava falando sobre a história da sobrevivência. Daí eu falei assim: ah, então os fortes sobrevivem? Ele não, quem sobrevive são os resilientes, os adaptativos, né? Os que conseguem trabalhar em grupo, em cooperação. Então eu acho que a grande sacada são essas mudanças, exatamente, de sair da verticalidade e ir para um lugar de nem de horizontalidade, mas de circularidade, né? Porque o círculo é aquilo onde não tem nenhum mais longe que o outro, cada um doa para o grupo aquilo que tem de melhor. Se a gente pensa em aquário e pensa no contrário de aquário, a oposição que é leão, onde a gente tem aquilo que eu sei e eu trago de melhor, de mais criativo dentro de mim, e eu coloco isso, essa dádiva, esse dom que eu expresso dentro de um grupo. Cada um está fazendo aquilo que gosta e a gente se encontra nesses lugares de afinidade, né? Nesses lugares de cooperação. Então eu penso que é assim, né? Pega, Jorge. Então, e aí o que acontece? Uma coisa que eu gosto da astrologia é que quando você vê o movimento dos planetas, conforme pela posição que tem o Sol e tem todos os planetas, né? E eles vão fazendo aquela revolução em torno do Sol, né? E durante algum tempo eles ficam retrógrados, então eles vão e vêm, como aquele balanço do mar, né? Vai e volta. E o que acontece? Quando eles vão e voltam e dão uma pincelada no signo que ele vai ter depois, daqui a um tempo, ele dá uma pista para a sociedade daquilo que vai acontecer. Então, se a gente for ver o que aconteceu de março a julho desse ano, quando Saturno entrou em Aquário e voltou. Quando ele entrou em Aquário e voltou, vocês vão lembrar que explodiu as lives, aqueles ações em grupo para arrecadar dinheiro. Então, eles arrecadaram dinheiro para o pessoal que estava trabalhando lá com a proteção do Covid, né, os médicos, as enfermeiras, tudo. Então, ele já deu uma pista daquilo que vai ser. Então, como tem o encontro de Júpiter e Saturno, também ele deu a pista. Então, quando ele fica esses 200 anos, 20 anos antes dele mudar de elemento, ele entra um elemento. E o que aconteceu? Em 1981, então ele durou de 1981 a 2000, esse encontro foi em Libra. Então, foi o primeiro encontro em ar antes de terminar a Terra. Então, que pistas que ele deu? Se a gente for lembrar o que aconteceu de 81 para 2000, a gente vai lembrar um monte de coisa. Então, as invenções foi quando teve a expansão do computador pessoal, aparelho celular, smartphone, internet, viagens dos ônibus espaciais, os combustíveis alternativos, álcool, energia elétrica, o videocassete, CD, DVD, pendrive, foi num crescente, né, essas invenções. O HD externo, a TV de LED, a TV HD,
a 4K, o Windows, Apple, videogames, aparelho de 3 em 1, aparelho de micro-ondas, home theater, o cinema 3D, cooktop, automação residencial. E também, em contrapartida, tiveram várias mudanças sociais. Então, se você vê o avanço que a mulher teve nesse período, se você voltar no tempo, você vai ver que tinha aquela TV Mulher, a Malu Mulher, movimentos feministas, começou a proteção dos abusos à mulher nesse período. Então, elas começaram a se agrupar em associações, e também foi mudando um pouco a relação a relação de amor com as pessoas. Então, naquela época eles falavam que era amizade colorida, teve sexologia na televisão, na TV Mulher. Foi Libra, né, Jorge? Foi Libra, que é relacional. Não, também foi primórdios da AIDS. A aprovação a AIDS. E a aprovação do divórcio, gente, aquela história de que o casamento não era uma coisa que era definitiva, que as pessoas podiam escolher seus parceiros, né? Sim, o amor livre. A mulher entrou no mercado de trabalho com tudo e começou a pegar todos os cargos maiores e provou que tem muito mais condições do que o homem para certas coisas também, para qualquer tipo de trabalho também. E também teve o crescimento do poder feminino. Foi nessa época que a Madonna foi um ícone do empoderamento feminino, né? Então, ela era dona da carreira dela, ela fazia o que ela queria, né? Então, teve esse avanço. Também, na parte das indústrias, começou a ter o desenvolvimento dos recursos humanos, treinamento, assessorias, o coaching, a gestão de qualidade nas empresas, o controle, sistemas computadorizados. Depois teve os pagamentos eletrônicos, cartões, entregas, sistemas construtivos inovadores, o just-in-time, né, nas indústrias, a produção computadorizada, pré-fabricados, foi tudo nessa época. Você vê que foi de 80 a 2000. E o que aconteceu nessa época? Como a gente teve também aspectos conflitivos, como a gente teve esse ano com o aparecimento do Covid, teve um vírus, que foi o HIV, que pegou uma parte da população, e foi uma pandemia também, só que não teve o controle, que agora não teve vacina. Mas o que acontece? Você vê que como era o encontro em Vênus, foi relacionada a doença a uma coisa venérea, né? Então foi relacionado a sexo, que foi o contágio. Ao passo do que aconteceu agora com o Covid, são vias aéreas, né? E também a população que morreu são os velhos. Então o Saturno, o estereótipo dele é o velho, ele é o senhor do tempo, né? E você vê que foi justamente a população que pegou, que não Sim. conseguiu passar. Eu vejo muito esse negócio dessa pandemia como assim, um acerto de contas. O final de um ciclo começa outro, então tem uma certa população que não vai para essa próxima fase, vamos dizer assim. Ficou nessa fase. Agora a gente colocar uma... desculpa. Desculpa, Jorge. Não, só falar um pouquinho também, como era ligado à Libra, teve uma série de avanços na estética. Então, avanços na medicina, próteses, os artigos dermatológicos, apliques, os cosméticos, a moda. Foi quando lançou o prêt-à-porter, porque até antes a gente não era a roupa não era feita como fábrica, né? Não era naquela linha de produção. Então, começou a produção industrial da moda, artigos fitness, né? E os tecidos tecnológicos. E também, nessa época, começou a expansão, uma retomada da expansão de ver o espaço. Então, foi lançada a Agência Espacial ISS, os ônibus espaciais e o telescópio Hubble, que depois a gente vai ver que já está proposto para esse ano que vem, o telescópio Webb, que é esse telescópio Webb,
ele é 100 vezes melhor do que o Hubble. Então, ele é para as pesquisas espaciais e ele vai ser lançado agora, quando justamente teve o encontro em Aquário. Jorge, sabe o que eu estava lembrando? Parece uma coisa que não afeta tanto a gente, mas em 81 casou a Diana com o Charles. Parece uma bobeira, mas assim, se a gente for pensar que numa época que não tinha rede social, 700 milhões de pessoas assistiram o casamento ao vivo, Libra, né? É verdade. No ano de 81. Então, toda essa coisa relacional, né? Sim, Agora, bem libriana, né? bem libriano, bem conto de fada, bem linda, né? A questão da beleza. Eu ia pegar... Fala, Andréia. Eu ia comentar junto com o Jorge aí, tudo isso que ele trouxe, sobre a questão dos primeiros avanços de defesa do clima. Essa relação com a ecologia também é uma coisa que entrou e, de repente, teve uma expansão dessa parte mais extrativista nesses últimos 20 anos agora, e é uma coisa que eu tenho a impressão que começa a voltar agora, com mais força, essa questão da defesa climática e das questões todas relacionadas ao clima, né? E eu acho que está muito a ver isso que você está falando, Andréia, com o comentário do Jorge no início. Numa era de terra, quanto mais a gente extrair, tudo bem. Não tem. Vamos extrair, não tem problema. Agora, a gente ganha uma consciência de que, peraí, eu vou comprar por quê mesmo? Para onde vai esse lixo do que eu produzi? Né? É uma coisa circular que depois você falou, né? Essa circularidade vai estar muito mais. Falando mais alto com a gente, né? Eu acho, estava vendo aqui um comentário, né, um olhar social em todas as áreas políticas. A gente tem que lembrar que isso que o Jorge estava falando antes dos planetas e do lugar que eles ocupam em termos de movimento celeste. Se a gente pensa de Marte, né, tudo que é mais próximo da gente, até Júpiter, Marte leva 2 anos para fazer uma volta em volta do Sol, né, uma revolução de Marte. E Júpiter leva 12 anos, Saturno 29 anos. Então, são planetas que eles marcavam ciclos longos, por isso que eles são planetas conhecidos como planetas que alteram questões políticas, sociais e econômicas. Eles têm essa potência, porque agora eu vou pegar um pouco do mito, né? Falando do mito desses deuses, né? Da gente entender que se a gente pensa também vindo de Urano, porque se nós falar em Aquário, nós vamos logo ter que falar em Urano, que é o corregente de Aquário, né? Mas a gente está falando entre os limites, né? Aquilo que é terreno, os limites que nós temos na nossa galáxia, que era visto a olho nu, e a gente tem Júpiter, e a gente sempre tem um deus que vai ocupando o lugar do outro, vai tomando o lugar do outro, né? Tem Uranus, ou Uranos, que era o céu maior, o céu estrelado, que é castrado por Saturno, que depois é derrotado por Júpiter. Sempre uma coisa nova vai se antepondo, né? Vai trazendo e vai vencendo aquilo que se cristaliza e que precisa de mudanças. Então, é como se fosse uma troca de bastões também na corrida, entre que um velho tempo, né, que Saturno atinge aquele ápice, coloca tudo que ele tem como estrutura, como disciplina, como forma, de repente essas formas começam a se solidificar e elas começam a se cristalizar, daí elas precisam que uma nova energia de expansão, né? Que aí a gente entra nessa questão que a Denise trouxe dos elementos frio, seco, né? Que Saturno se congela e a gente entra numa coisa quente. Júpiter é quente e é fertilizante, ele é úmido, então ele quebra aquele lugar que já se cristalizou, que já se materializou, para que entre um novo princípio. Então, por isso também se espera que nos governos, a níveis de governo e política, comecem a existir novas lideranças, novos ares, e que esses ares sejam mais voltados aos ideais aquarianos, justamente por nós estarmos experimentando essa conjunção agora no elemento ar, e principalmente em Aquário, que traz esses ideais de cooperativa, né? A gente tem Aquário associado aos ideais, né? Igualdade, liberdade, fraternidade, então a gente já tem essa conotação falando sobre a comunidade.
E hoje eu fiquei pensando, porque a gente fala, quinta dimensão, vou passar a era de aquário, hair, né? Mas não é aqui que a era de aquário vai acontecer só aqui na nossa tela, né? Dessa coisa da rede, porque enquanto a gente não sair lá fora, sair para a rua hoje, e a gente vê todo esse pessoal que está atirado nas calçadas, eles precisam ser vistos, né? Então, essa questão das pessoas que não são incluídas, isso é uma questão aquariana que começa a se discutir, né? Cadê? Cada vez mais, né? Acho que são Cada esses vez mais. os Sério isso. minorizados, né? Isso. Os minorizados estão ficando enormes, gente. Eu estava lendo que tem 68 milhões de pessoas que são refugiadas hoje no mundo. Não é pouco, né? Se a gente pensar essa coisa de Saturno dissolvendo as fronteiras e aonde que eles estão, para onde eles vão. Mas, de novo, é um olhar da produtividade, né? A gente vinha com uma mentalidade de se você não é produtivo, nem te olho, né? Essa coisa da terra. Não é útil para a sociedade. Exatamente. Então, assim, esse olhar mudando. E eu queria puxar um gancho que eu acho importante, que a gente vai entrando também com esse gancho a Ju Souto comentou aqui, acho que é um ponto importante para a gente falar, né? Que ela comentou da sombra em Leão, né? Que ela está vendo uma sombra em Leão, desse autoritarismo, que talvez agora fique mais marcado um lado que eu acho que a gente precisa cuidar de Aquário, que é o da rebelião, que é o de contestar o status quo. Eu, Denise, uma opinião pessoal, tá? Eu tenho um pouco de receio dessa entrada agora, primeiro porque ela vem essa semana, a gente vai comentar um pouquinho nós três aqui, o mapa desse solstício, que é o ingresso hoje, né, do verão aqui, do inverno no hemisfério norte, mas o mapa do solstício, tá uma barulheira aqui, não sei se estava pitando um caminhão aqui, mas tudo bem. Bem na hora que eu tô falando, né, Lady Murphy. O mapa do solstício, tá muito barulho, gente? Tá, né? Caminhão. Não? Nossa, meu microfone então é power. O mapa do solstício tem o último encontro de Marte e Plutão, que são os dois guerreiros em termos de poder, né? Um embate da força. Lembrando que Marte está em Áries, é uma visão do eu quero desse jeito, um bater de pé, um irromper de raiva, né? Num ano que a gente ficou com muita coisa contida no elemento terra, o que me vem de imagem é que a gente ficou com esse concretão de terra e, de repente, rompe esse aquário. Né? Então, acho que a gente vai ver... De vulcão. Um vulcão, exatamente. Então, a gente vai ver esse romper por razões nobres. Né? A gente está falando de grupo, de horizontalidade, circularidade, de minorias sendo vistas. Isso tudo é muito nobre. Mas como isso vai achar um caminho de dosagem me preocupa, porque nós ficamos muito contidos com esse monte de terra, com esse ano de 2020. Agora parece que a gente vai querer todos os ventinhos na cara possíveis, com uma força marciana e plutoniana, que é, vou pegar a imagem que a Andrea trouxe, esse vulcão de raiva, falando, agora eu não aguento mais, quero ir para cima e não vou tolerar o status quo tal como ele está. E a gente cuidar dessa raiva aí, já que esse mapa do solstício dura uns 3 meses aproximadamente, né, gente? Tem que lembrar que esses últimos 3 meses são o final do ano de 2020, em termos de astrologia, né? Sim. Seria o último quadrante do ano. Então, a gente não mudou o ano novo astrológico, que só começa em abril, né? Em Áries. O final de março. No começo de 2021 vai ter a quadratura de Saturno e Urano, né? Que também é explosiva, né? Esse ano inteiro, né? Vai dar uma briga entre o velho e o novo. Eu acho que a gente tem um resquício de manifestação, de, sabe, desacordo nesse final do ano. Depois, janeiro é um mês meio complicado. E essa quadratura vai acontecer 3 vezes, né? Vai acontecer em fevereiro, em junho e setembro, né? Não, em dezembro, 24 de dezembro. Isso, no Natal. Outro Natal cheio de eventos exatos. Agora, gente, para dar uma notícia boa, eu não vejo que vai ser assim calamidade. Por quê? Porque o que a gente passou esse ano foi uma coisa atípica, foi uma coisa de 500 anos. Por quê? Foi um uma tripla conjunção, né? Então, sim, Plutão e Saturno já é complicado. E Júpiter, não, como ele está em queda em Capricórnio, ele não funciona direito. Então, sim, o que acontece? Ele estava atado, ele não conseguiu fazer nada.
eu estava até fazendo o balanço esse ano, eu falei assim, acho que a única ajuda celestial que a gente teve esse ano foi o sextil de Júpiter com Netuno, que foi nesse segundo semestre. Sim. Que ele deu uma brecada nos contágios. Então, a gente teve aquela última, uma outra conjunção em outubro, começou em agosto, setembro, outubro, e teve esse sextil. Aí, o que esse sextil fez? Reduziu o contágio. Aí, todo mundo saiu na rua. Você vê na Europa, todo mundo foi para as praias, como se nada tivesse acontecido, começaram a viajar tudo de novo. O que acontece? Esse sextil do bem, que a gente fala que são dois benéficos, né, que eles se juntam e dá essa coisa de proteção, saiu o aspecto. Aí o que aconteceu? Triplicou o contágio. Você vê a curva dos Estados Unidos, a própria Alemanha, lembra que a Alemanha já estava com tudo controlado? A Inglaterra, ontem, já veio falar que tem uma outra cepa. Uma cepa nova. Uma cepa nova, que é muito mais contagiosa. Né? Então, mas eu vejo o final dessa coisa da pandemia, com agora começar a distribuir a distribuição das vacinas. Esse próprio encontro de hoje, que já é em Aquário, o que acontece? O Júpiter saiu, imagina que ele estava enclausurado num cofre, que ele não podia fazer nada. Tudo que ele fazia era multiplicar as ações de terceiros. Então, teve um encontro de Saturno e Plutão maléfico, então ele colocava mais, ele atiçava, expandia, né? Ele expandia. Sabe o que eu penso, Jorge? Se a gente pensa também que ele era o rei dos deuses, né, Júpiter, e ele que fazia o poder, ele que fazia as leis, né? E ele fazia as leis para todo mundo, mas ele não cumpria leis. Ele tinha toda. Então a gente teve um período de 1 ano em que a questão das leis, né, estavam em exílio, bem como o Júpiter, né? A serviço. Se você vê na mitologia, ele estava na casa do pai. Então, essa relação do pai, o filho e o avô, então, Saturno destronou o pai, que era Urano. E aí, depois, ele comia os filhos, porque ele tinha esse medo de ser usurpado o poder. O trono. Aí, ele era casado com a Reia esconde Júpiter, dá uma pedra para ele comer e tal, e aí o que acontece? Ela deixa, cuidando, tem várias versões, mas uma era que a própria Gaia, né, que era a avó, deixou tomando conta, quando ele fica grande, forte, vem e pega o trono do pai. Então, quando eles se encontram, esse embate do velho e do novo. Exato. O que é arcaico cai e vem o novo que se restabelece, né? Sim. Que também é uma promessa, essa conjunção, dessa troca de poderes, né? Uhum. A gente já tinha isso prometido em 20, com a Tríplice Aliança, mas agora em Aquário é vez do novo, né? E a gente viu olhar o outro lado. nos Estados Unidos, por exemplo, né, uma troca de poder, né? A gente vai ver, vimos em alguns lugares onde teve. Vamos ver mais, né? Acho que vamos ver mais. Vamos ver outras lideranças surgindo nesses tempos, né? Lideranças que tenham visões mais aquarianas. Estou bem. E ao mesmo tempo, eu também vejo não só como sombra, né, de Aquário, como Leão, como oposição em si, mas o próprio Aquário, a gente não pode esquecer que ele é corregido por Saturno, então ele é o fixo de ar, então ele tem uma rigidez de pensamento, né, das grandes verdades e da minha verdade, e eu sei, são palavras que a gente associa, verbos, né, que a gente associa com Aquário, com Saturno, né, então isso eu acho que é importante. Sabe que eu fiz uma listinha aqui do lado positivo e o lado negativo. Eu falo e a gente faz uma análise para ver. Eu coloquei assim, lado positivo: avanço da humanidade, novos conhecimentos, progresso, inovação, mudança de mentalidade, foco no ser e não no ter,
luta pelas causas humanas, independência, liberdade, comunidade, o material humano em foco, o repensar em tudo, a aceitação das diferenças, rever sistemas governamentais, foco no funcional, o obsoleto é eliminado, mais autonomia para as pessoas, multifunções, movimentos migratórios, administração participativa, comunicação direta, intercâmbio, comércio, compartilhamento, socialização, observação, análise e mudança, quebra de tabus, globalização. Telescópio James Webb, né, que eu falei, que ele vai ser colocado, e do lado negativo, o que eu acho que são os dogmáticos, revoltosos, mudar por mudar, imprevisibilidade, contestação, teimosia, autoritarismo, inflexibilidade, brigas intermináveis e separatismo. Eu acho que esse ponto... Rebelião é o ponto de separativismo, digamos assim, que eu ia comentar, né? É muito nobre a gente fazer a defesa, né? E aí o perigo em qualquer grupo de afinidade, né? Seja minorizados ou não. A Aquário tem essa coisa dos grupos de afinidade, né? Disso ficar tão arraigado que cria um separativismo. Acho que esse é o perigo, né? Ele aqueles chega, grupos identitários, depois onde ninguém pode falar porque tu não é... Isso. Lembremos da modalidade, né? Que os signos podem ser cardinais, né? Os iniciadores, os fixos e os mutáveis. E isso é uma coisa assim da técnica que a gente tem que prestar atenção, né? Como a Andrea falou, é fixo. Aquário é fixo, né? E é ar fixo, quer dizer, ideia fixa, né? Então, essa também é uma das questões que a gente pode enfrentar, essas ideologias, quando também elas se cristalizam saturnicamente ou saturnamente, Saturno, né? Em termos de ideias, também ele fica bem possante, né? Bem rígido, né? A rebelião no sentido de revoltar, quebrar por quebrar, né? De revolta. E isso que eu comentei, Jorge, que nesse início com Plutão, Marte, que é a minha ponta de preocupação, né? Desse irromper vir ainda com esse vulcão de, nossa, em defesa de algo tão nobre, a gente vai quebrar tudo. Então, acho que esse ponto que eu acho que a gente tem que cuidar com muito Isso carinho. eu acho que vai ser uma tônica, porque se a gente pensar que uma conjunção dá uma tônica para um período, para um ciclo, essa questão assim daquilo, o choque entre aquilo que é rígido e aquilo que precisa entrar e mudar também é forte. E especialmente porque eu fiz uma listinha, Jorge, eu fiz uma listinha de Saturno. Vou ler minha listinha de Saturno. Saturno, olha só, limite, estrutura, contração, manifestações concretas do tempo, idade, maturidade, o fim das coisas, aquilo que separa, os cortes, a foice, né? Saturno tem uma foice, definir, opor, fortalecer, forjar, as coisas que acontecem com ele é com tensão, endurecer, conter, disciplinar, privar, erro, medo, culpa, o peso do passado, inibição, isolamento, e são acontecimentos que têm durabilidade, as coisas que acontecem sob os aspectos de Saturno, autoridade, e daí ele tem essa questão das fronteiras. Então, outra coisa que eu vejo também que é bem importante vai ser essas fronteiras se fechando, fronteiras fechadas, descobre um vírus, fecha as fronteiras, voa para cá, voa para lá. Então, isso vai ser um tema que eu acho que a gente vai começar a perceber. Aí tá, quem tem vacina pode embarcar, quem não tem não pode, como é que vai ser esse controle, né, que a gente fala aquilo que o Jorge falou, o grande, como é que é o grande irmão, eu ia dizer o grande, sim, o George Orwell, eu fiquei pensando que só vinha na minha cabeça o grande espírito, né, olha, que quer ser pisciana. Aí, gente, estruturas convencionais, é o pai severo dos deuses, que foi exatamente isso que o Jorge falou, né? A casa do pai severo e, de repente, Júpiter, que é o jovem, a expansão, aquele que queria quebrar as regras, entra na casa do pai severo, né? E fica lá. Então, é isso que a gente enfrenta também. Fiz um de Júpiter também, porque essa conjunção é Saturno e Júpiter, então tem listinha de Júpiter, que é
Expansão, crescimento, elevação, impulso para crescer e progredir, melhorar, ampliar, honra, progresso, excesso, abundância, otimismo, que pode levar para o exagero, entusiasmo, alegria, jovialidade, aspirações filosóficas, a grandeza de visão, a fecundidade, a fortuna, e o lado negativo nele mesmo, que é o orgulho, a arrogância e a ostentação de grandeza, né? É Júpiter que fala, você sabe com quem está falando? Aquele famoso, né? Aquela frase. E deixa eu aproveitar essa listinha aí de vocês. E eu ia fazer um Deixa comentário. eu agradecer a Ju Souto, falou que adorou a minha listinha. Sim, depois nós vamos compartilhar. Vamos compartilhar a listinha depois. Eu vou depois fazer para quem está assistindo, vou fazer a minutagem para ficar fácil de ver. Mas eu queria pegar esse gancho dessas palavras-chave que são tão importantes para nós e estimular quem está assistindo a entender onde cai a conjunção no mapa deles. Nós não vamos entrar em detalhe hoje aqui, mas eu queria pegar alguns insights nossos do que a gente pode imaginar dessa dupla. Então, por exemplo, e aí, gente, vocês que conhecem muitos devem conhecer o mapa já, mas quem não conhecer e quiser pelo menos saber onde cai 0 grau de aquário, tem um vídeo aqui no canal, como fazer seu mapa astral, está disponível. Se você for um curioso, curiosa, não souber e quiser saber. Mas eu queria que a gente comentasse um pouquinho, né, a junção dos dois. A gente falou um pouquinho no outro vídeo. A expansão com responsabilidade, né? Essa expansão não vem gratuitamente, ao mesmo tempo que a presença dos dois, o estruturador Saturno, com aquele que expande, que é Júpiter, pode dizer que aquilo que estiver expandindo é porque está maduro, né, porque está pronto. Ou pode dizer que aquilo que tem estrutura e tempo e sabedoria e é bem feito, pode expandir e sobreviver. E que não dá para expandir sem bater no chão. Eu acho que é um crescimento controlado. Sabe aquele crescimento controlado? Você tem a noção de tudo que você pode usar, né? E você põe aquilo tudo estruturado e vai para frente. Tu quer expandir, mas examina teus recursos, né? Vê o que pode ser feito e como tu pode fazer isso em termos práticos mesmo, né? Eu queria focar nessa importância da gente estar falando de Saturno aqui, até porque ele é mais lento, né, gente? Tá um barulhinho aí de fundo, né? Estão ouvindo? Mas, gente, o que eu acho é o seguinte, a gente está no final da passagem de Plutão por Capricórnio, ainda mais 2 anos, né? Então, vai 2021, não, 22, 23, tem 3 anos. Começou em 2008, foi uma época de crise, né? Tudo. Quando começou 2008, crise na Europa, crise nos Estados Unidos, depois crise financeira, teve um problemaço. E agora deflagrou esse negócio da pandemia. Então, a gente ainda tem um restinho, esses 3 anos de Plutão, e depois Plutão entra com tudo em Aquário. E vai ser, eu acho que é um período que eu acho que agora a gente entra, por isso que eu estou super assim, positivista para isso daí, é que tudo vai ser repensado. Então, assim, eu não quero ver gente dormindo na rua, entendeu? Então, eu vou repensar isso. Então, vamos colocar, já está tendo, por exemplo, na Europa, Estados Unidos, já tem o ensino da pessoa, ele é do jeito que a pessoa, ela segue aquilo que interessa para aquela pessoa. Eu não tenho que ficar 12, 20, sei lá, 15 anos na escola, tendo a mesma formação para depois eu ir decidir o que eu vou ser. Então, você já começa, é uma coisa, como chama? Tailor-made, sabe tailor-made? Que você faz aquilo medida ali. Você vai fazer a construção daquela pessoa, do conhecimento daquela pessoa naquilo que ela é boa, naquilo que lhe interessa. Então, isso vai acontecer. Então, o Aquário, a gente vai passar esse tempo que é esplendoroso. Então, o telescópio Webb, gente, ele é 100 vezes melhor do que o Hubble. A gente vai ver coisa que a gente nem imaginava. Tanto é que se ele estivesse na Terra, você poderia ver um mosquito na Lua, para você ver a potência disso. E ele não é só visual, ele é de infravermelho, né? Olha o que eu vi hoje, que lançaram um satélite que pode olhar para dentro das casas. Então, esse vai ser o futuro.
Mas, bem gente, isso. mas a Acabou gente... as paredes. Mas Mas é você que acha tá. que todos os seus dados todos, as suas vontades, eles já não sabem? Já Sim, pois é, sabem. isso é aquário. Eles escutam, eles já sabem que a gente está falando. Gente, eu acho que tem que... Muito barulho, peraí. Ah. Vamos ver se não vai derrubar, hein? Uma hora. Ainda tem um Denise, restinho, hein? Tem coisa para falar. o microfone desligado, Denise. Denise, você desligou o microfone. Ó, gente, desliguei, nem percebi. Ah. Deixa eu falar um negócio importante, acho que é bom ressaltar, né, num vídeo como o nosso. A gente tem um perigo de esbarrar no outro lado de aquário, né? Especialmente depois da entrada de Plutão. É isso que você comentou, eu acho que a gente vive isso, esse glamour tecnológico, que é muito legal, a gente talvez descubra outros planetas, outras galáxias, vai ser maravilhoso, mas a gente pode ir para um lado sombra de aquário, falando dele um pouquinho, e furando o meu otimismo sagitariano aqui, né? Que é o seguinte, aí pode vir esse lado da falta do coração leonino para um extremo mental aquariano, né? Esse extremo mental, esse extremo tecnológico a qualquer custo. Se em terra a gente tinha matéria a qualquer custo, será que em aquário a gente vai ter tecnologia a qualquer custo? A gente tem que lembrar, a gente tem que lembrar que o Sol tem a queda em aquário, né? Exatamente. E você pode ver também que na época que teve na Idade Média, teve a Guerra dos 100 Anos, onde França e Inglaterra não acharam meio termo. Então, ele tinha família francesa, mas ele estava na Inglaterra, então ele queria assumir o trono. Então, foram 100 anos. Então, o problema de Aquário é que ele é muito racional. A sombra é Leão, e Leão tem muita coisa a ver com aquela coisa do orgulho, né? Daquela coisa de proteger. Para mim, eu valho 1000 vezes o que você acha que eu valho, sabe? Aquela coisa. Mas é generoso então, também, Thay. Não, mas generoso, mas a gente está falando vamos falar da sombra deles. Então, o que eu vejo é que, assim, quando a gente tem essa exacerbação da energia aquariana, a gente tem a independência dos países, né? Então, se você vê que o problema da imigração na Europa, que foi da Síria e da África, né, desse fluxo que teve agora, nesse período agora, com Plutão em Capricórnio, são problemas estruturais, né? De governos que não estão nem aí, né? São republiquetas, né? Então, o que acontece? Eu vejo que nesse período pode ter essa independência desses territórios. Então, Hong Kong e Taiwan estão tendo problema com a China, né? Bielorrússia, que tem lá o ditador. Aí você vê aqueles países da África, né? Tem o Camarões, Uganda, Guiné Equatorial, Sudão, a própria Venezuela, né? A Venezuela está tomada lá por um governo, né? Mas eu acho que essa questão das polaridades e das divisões é uma tônica no mundo inteiro, né? É pouquíssimos os lugares que não estão polarizados. Isso é uma marca desse tempo, né? Eu acho assim, a Terra, a população toda, as populações vão ficar inquietantes. Então, ela vai... A coisa que passava eu passava e não me afetava ver uma pessoa no chão. Então, agora e aí o que eu vou fazer? Vamos refazer a legislação ou dar outro tipo de coisa, mas isso não vai poder mais ser feito. Então, tudo vai ser repensado. E essa inquietude no começo vem com esse Marte-Plutão, para a gente olhar com carinho. Que já começou um pouco com o próprio Saturno. Lembra que eu falei que a onda que ela vai e volta e Saturno entrou em Aquário? Começaram a ter aquelas coisas dos Estados Unidos, lá do racismo. Sim, teve várias... George Lloyd, né? Como chama aquele? Isso. E aí todo mundo foi para a rua mesmo com a pandemia.
Então, isso agora vai começar com tudo. Teve Então, várias manifestações de ruas em muitos lugares. Eu também gosto de pensar que a arte sempre antecede os tempos, né? E se a gente pensar do filme Coringa, ele já vai dando uma tônica, assim, E interessante que essas revoltas são bem aquarianas, porque elas não têm um chefe. É isso que também a Denise está falando. De repente, elas irrompem tudo aquilo que está assim, lá por dentro. A rede. Explode. E esse advento tecnológico que a gente já acha que está, mas vai crescer muito mais, essa conexão entre as pessoas vai se dar num piscar de olhos, né? Eles inclusive dizem que aqueles 6 graus de separação, eles vão diminuir, porque a rede vai estar tão fluida, uma vez que você entrou na rede, e quando eu falo rede, pessoal, eu estou falando todos os tipos de rede, não só rede social. A vida é um grande ecossistema, a gente vai estar mais consciente dos nossos ecossistemas e como eles funcionam. Por isso, Jorge, quando você falou, vou passar na rua e não vou me conformar, é porque eu vou me ver inserido naquele ecossistema. Sim, é que nem uma frase, né? Olha só uma frase curiosa. A gente fala assim, nossa, o trânsito está parado, como se você não fosse o trânsito. A gente não se implica, né? A gente fala, esse trânsito está ruim e eu que tinha que passar. Não, você é parte do equossistema. O seu carro adiciona trânsito para o ecossistema. A gente vai estar mais consciente. Sabe o que eu acho, Denise? Rede. A gente que está aqui, quem está assistindo, a gente é sensível. As pessoas sensíveis, elas têm as antenas. Então, a gente já vê isso há muito tempo. Mas isso agora vai cair numa onda do total, da grande escala. Mas eu faço meia culpa aí, viu, Jorge? Não é sempre que eu vejo, não. Eu me escorrego todo dia. Me pego reclamando aqui e ali e falo assim, nossa, mas não faz parte disso. Eu acho que é um lembrete. Mas por isso que, para mim, a astrologia, eu uso a astrologia para saber o que está acontecendo e ver se eu vou embarcar ou não nessa história. Era uma coisa que a gente estava até conversando ontem, né? Para mim é assim, o Plutão, como ele está muito distante, ele fica muito tempo, ele é um planeta geracional, ele às vezes fica 16 anos num signo, né? O Netuno e o Urano também, eles são mais devagar. Então, ele vai ditar o comportamento daquele grupo, entendeu? É como se fosse assim, olha, esse período agora vai ser a festa do cowboy. Então, você está inserido naquela energia e você vai com aquilo. Agora, eu acho que a gente tem que lutar para estar inserido ou não, entendeu? Porque se eu não nasci desse jeito, por que eu vou me submeter a esse tipo de energia se não tem a ver comigo, entendeu? Então, Jorge, agora vou botar como é que é, um advogado do diabo aí, um pouco. Sabe que uma das coisas bem interessantes que já estudei muito no pessoal aqui do nosso núcleo junguiano, né, é a respeito desses movimentos que vêm do transpessoal e que são ondas que elas atingem um coletivo, né? Elas vêm a partir de um coletivo. E a gente não tem, às vezes, tanto domínio, porque são de esferas da nossa consciência que a gente não tem tanto acesso. É bem isso que a Denise falou, de repente a gente é tomado por alguma coisa. Então, eu acho que o que tu fala, assim, que a gente tem que a gente estava falando, que a gente tem que estar atento na questão da astrologia, é de ter consciência de quando essas ondas estão andando, qual é a festa que está rolando, exatamente, que é a festa do cowboy ou não, né? Para a gente saber se vai entrar de bota, mas a gente tem que saber que essa festa está rolando, né? Se a gente vai entrar armado com estrela de xerife ou não, né? Mas a gente tem que entender qual é a onda do momento, porque essa é uma onda que está além de nós, ela está nessa geração inteira, e nós estamos sob essa influência dessa onda, né? Então, essa consciência ajuda que a gente... Mas vem de encontro daquilo que você falou, do Joker, né? Isso. Se alguém te chamar para um piquete na Paulista, você não vai, porque você sabe que se aquilo, né? Se você não está imbuído daquela luta, para que você vai lutar? Entendeu? Sim, tem que ver como... Tem que se policiar para ver até que ponto você está inserido naquilo. Sim, mas eu acho que você pode ir ou não na Paulista. Mas assim, ir ou não, mas a onda existe. Exato, mas você vai entender que, puxa, esse ecossistema está... Como que eu atuo nisso, mesmo não indo?
Eu acho isso. que ir ou não ir é o de menos, assim, mas eu acho que o que vai trazer com o aquário é essa consciência de ecossistema. Isso, a consciência da onda. A consciência da onda é que você pode se implicar, inclusive para puxar aquela direção que está indo talvez por um caminho destrutivo, para um outro lado, sem deixar aquilo marginal. Né? Porque sem marginalizar, o aquário vai falar, peraí, mas estamos todos aqui nessa rede, como que eu me implico nisso e faço energia de novo? Por exemplo, assim, ó, não gostei da onda da pandemia, não vou entrar nessa onda do Exato. vírus. Não tem como. Não tem. É exatamente aquilo que eu falo todo dia lá. Falei, gente, quem não se precaveu não ficou doente, entendeu? Exatamente. Então, Então, você sabe, por isso que eu acho que é uma condição você saber o que está acontecendo. Meu Deus, gente! Todo mundo que acompanha a gente fica sabendo o que está acontecendo. Então, para você poder se adaptar para ver até quanto que você vai se envolver naquilo, entendeu? Ou o que você vai fazer. Se a gente não tivesse astrologia, eu acho que a gente ficava louco. Não, se você vê que tem na humanidade milhões e zilhões de pessoas nasceram, viveram e morreram sem a astrologia. Ok, mas eu acho que com a astrologia é muito mais prático. Tendo o mapa, pelo menos a gente sabe um pouco do território, né? Um outro ponto que eu acho de aquário que é muito legal nesse processo todo que a gente está falando é também um despertar de que a gente cria junto. As coisas não estão prontas em aquário, as coisas são construídas pelo grupo. Você não vai dá para chegar para as pessoas, né? As pessoas vão aderir aos projetos. As pessoas vão aderir, mas os projetos estão vivos e dinâmicos, né? A gente passa de uma mentalidade, principalmente agora, essa última fase nossa, uma mentalidade capricorniana, né? De venha que está pronto, aqui está minha regra, aqui está a tradição, obedeça, né? E aí Aquário chega e fala, o que você acha? Como você, a sua singularidade atua aqui? Que também é um outro ponto que eu queria chamar a atenção, né? Para o pessoal saber onde está caindo no mapa. É o seu lugar único, um acordar para a sua individualidade, que é sagrada, seja ela qual for, a sua originalidade, seja lá o jeito que você for, a gente precisa se curvar a esse sagrado que é o que a gente é, né? Eu acho que vai gerar um movimento, sabe? A pessoa não vai querer ficar naquela estrutura dela, ela vai querer ir para outro lugar. Isso, o novo vai abrir. Né? Grupo, né, gente? Todo mundo. Ela vai repensar o trabalho, vai pensar as relações, vai pensar a família dela, ela vai pensar onde ela vive, entendeu? Ela vai para outra história. Por que é assim? Por que tem que ser assim? Por que a gente não faz diferente? Deixa eu fazer mais uma listinha. Aí a gente deixa, a gente acorda de manhã e começa a olhar, né? Vai lá, Poço Cósmico, Diário de Bordo, né? Pera só um pouquinho, vamos ver como é que tá o dia, né? E às vezes a gente escuta do pessoal, por que eu não escutei isso antes, não li isso antes, entrei numa treta desnecessária. Não, eu publico às 10 da manhã, aí às vezes a pessoa fala, já foi. Eu vou colocar o que eu vejo na prática. O que vai acontecer nesse período agora. Então, vou colocar descentralização do poder, mudança nos sistemas governamentais, aí eu coloquei mudança no sistema trabalhista, viagens espaciais, né? Viagem à Lua, a Marte, asteroides, já está tudo programado, né? Que eles querem levar o homem a Marte mesmo. Os satélites da internet, os novos combustíveis, a humanização, movimentos migratórios, essa criptomoeda, que não, gente, se você vê a criptomoeda, ela não tem nada relacionado com ela, nem espécie, nem ouro, nem nada, né? E essa independência dos territórios que eu falei, que vai ter, eu acho que vai ter o negócio de Hong Kong e tudo. Uma coisa que eu acho negativa dessa agora de Aquário e dos Ares é o seguinte: pensa-se muito, fala-se muito, mas se faz pouco. Entendeu? Então, vai ser sabe aquela maionese que vai e fala e volta, e aí vem, aí um retruca, você fala, o outro você dá a tese, o outro dá a antítese, você vai fazendo... Ô Jorge, então... E a gente vai ter uma pimenta nisso que você está falando no meados da década, porque aí Urano vai para Gêmeos e Netuno vai para Áres. Aí, meu amigo, aí é fogo e ar, e aí muito iniciativa, muito impulso, né?
A gente vai Agora, dar uma olhada. o momento em termos de energia e potência para a gente quebrar com as coisas que não quer mais e fazer movimentos em direção àquele lugar que a gente quer e que deseja, com essas possibilidades novas de rede, de estar em qualquer lugar, de nômade virtual, de atendimento, isso eu acho uma coisa fantástica que está acontecendo. A gente que pode estar atendendo em qualquer lugar do mundo, né? Basta ter, ó, aí vem Aquário, basta ter uma internet, basta ter uma rede, né? Basta ter... É que eu coloquei mudança no sistema trabalhista, então a pessoa está com o laptop dela, ela está com o office dela, ela vai trabalhar na China, né? Sim, então... Ninguém sabe onde ela está. Só os... Gente, vão pensando aí como a gente vai fechando. E aí eu queria ler um negócio aqui também, fiquei com inveja das listinhas aí de vocês. Eu pensei muito, quando eu fiz o vídeo, eu pensei muito sobre de Capricórnio para Aquário, né? E até também ia fazer uma pergunta para vocês. Eu vejo 2020 tão importante, né? Nesse abrir o chão, para a gente ver o que realmente importa. A gente tem esse período de ensaio dessa semente, Júpiter e Saturno, tão importante agora, que depois que Plutão entrar em Aquário, é Aquário e vai ser um tsunami aquariano, né, de tudo que a gente falou aqui. Então a gente tem uma tarefa aqui, e até para fazer um pouco de sentido, isso que está com dessa densidade que a gente viveu no elemento terra, né, então eu tinha feito um paralelo, acho que parecido com o que a Andrea falou no começo, de Capricórnio para Aquário, né, que a gente sai do muito político para o cultural, né, do corpo da sociedade em Capricórnio para a alma da sociedade em Aquário, de uma tensão e controle de Capricórnio para relaxamento e liberdade. Nós não falamos muito essa palavra, hein, gente? Liberdade é a primeira palavra de Aquário. Então, assim, esse controle que veio de Capricórnio, das regras, a gente usou outras palavras, mas a palavra liberdade, vamos colocar ela aí em letras garrafais. Estava na listinha do Jorge, vamos anotar. De um poder centralizado para delegação, né? Outro ponto, a gente aprender a delegar. Nós não estamos sozinhos em Aquário, delegar, pulverizar, descobrir quem sabe, converse com quem sabe, vai buscar o grupo, né? Confiar, de novo, essa coisa do colaborativo, não tenta fazer tudo sozinho, né? Porque está todo mundo ouvindo essa música aquariana agora, né? E, enfim, o que mais? E o que eu gostei também aqui, né? De um tempo cronológico para transcendência em Aquário, e do linear de Capricórnio para o não linear absolutamente de Aquário. Aquário é absolutamente não linear, de fazer alternâncias, de ensinar pelo contraste. Então, que a gente possa estar aberto também, de viver situações antagônicas e que vivam viradas. E quando acontecer essas viradas na nossa vida, para a gente não encarar isso como algo ruim. As viradas, as alternâncias, esse Aquário tentando ensinar a gente pelo contraste. Eles vão estar aí, especialmente em 21. Tem que estar aberto para o novo, né? Se abrir para o novo. Eu acho que essa é a fundamental, se abrir para o novo, porque são novas ideias, novas possibilidades, e 2020 vai ser um marco, porque vai ser antes e depois de 2020, porque o que ele trouxe para a gente, já vi vários memes de 2020 falando assim, não tem nada de bom, mas a gente tem que aprender a tirar lições, né, de cada momento e entender, às vezes, até como esse desajuste que a gente fez com a Terra, né, como essa questão toda, que como um resultado, se a gente pensar, Saturno também é o planeta do karma, né, porque ele faz com que a gente colha aquilo que semeia. Então, isso é importante. Quais são as novas sementes que a gente vai jogar nas nossas terras, né, no nosso lugar, no nosso futuro. Outra palavra aquariana, futuro. Gente. Futuro, liberdade, né? Então... E talvez não viveu aqui agora, né? Com tanta tecnologia. Live vai ser lá na nave, indo para Marte, alguma coisa assim, né? E talvez a gente olhar o lado sombra de não estar presente, né? Tanto futurismo, mas amanhã, mas e tal, e a gente poder trazer esse lugar do presente também. Não esquecer as nossas relações. Então tem uma coisa. Agora peguei um ganchinho aqui, né? A gente fala que, quando está dando aula, eu sempre falo isso, que virgem não enxerga a floresta,
porque tem uma árvore na frente, né? Ele fica tão obcecado com os detalhes, e Aquário é o contrário, ele não enxerga quem está na frente, porque ele enxerga a floresta. Então, às vezes, eu acho que a gente tem que cuidar para não enxergar todo o social, todo isso, esquecer as pessoas mais próximas da gente, né? Esse lugar do humano, dessa... Sabe o né? que eu acho? Que as pessoas vão ter consciência que estão todos num planeta, que, como se fosse uma nave que está indo para algum lugar, entendeu? Então, Sim. o que adianta eu ter uma vida maravilhosa, cheia de coisas, e eu do lado a pessoa não está nem aí, né? Entendeu? Por isso que tu tem um posto cósmico, eu tenho um diário de bordo e ela tem um conectário, né? Por isso que a gente está tudo nesse E, gente, lugar faltou aí. alguma coisa da gente falar, para a gente ir fechando? Porque a gente fala, pessoal, Não, aqui, ó, vamos aqui é uma dar só loucura. o spoiler, que depois, um pouquinho antes do final do ano, a gente vai falar de 2021 e falar como vai ser o ano, né? E também agradecer a todo mundo. Gente, desculpa que não deu para a gente ver todo mundo que escreveu, mas tem a Ju Souto, a Graciana, o Aurélio, a Lorena, a Priscila, Simone, Lilian, Carlos Almeida, Priscila Andrade, Gisele. uma galera. Mas vocês continuam seguindo a gente lá no Instagram. Isso, Instagram, YouTube. Então, só relembrando, né? Jorge lá no Posto Cósmico, no Instagram. Andréia no Diário de Bordo, mas está como Andréia Onaiser também, né, Andréia? Lá no Instagram. Isso. E Conectário, vocês já estão aqui. Então, enfim, vamos trocando. A gente continua falando diariamente tudo o que está acontecendo, né, no céu. E desejando que todo mundo siga, porque eu acho que você estudar um pouco da astrologia é saber se encaixar na velocidade da natureza, entendeu? Isso. Então, tem o tempo do esperar, tem o tempo do ir, tem o tempo de acontecer, tem o tempo de fazer, e tem, assim, acho que é conviver com a natureza. Isso. Sabe, tem uma palavra que eu amo, que é quando a gente fala assim, considere uma situação, considerar, vem colocar em acordo com o sidere, né, com os astros, com o sideral. Então, quando a gente lê alguma coisa, como lê o céu, a gente considera para esse momento, e quando a gente sabe do nosso mapa, a gente considera mais ainda, a gente considera os nossos movimentos de acordo com os movimentos do céu, né? Então, isso é fundamental para a gente saber para que lado andar. É lindo essa etimologia, né, Andréia? É o considere, né? Considério. Você está dentro do espaço sideral, quando você considera alguém, aquela pessoa está dentro do seu espaço sideral. Eu acho lindo também. Gente, eu queria falar Feliz Natal, que vocês aproveitem, né? Aproveitem essa semana, que a gente possa usar essa liberdade da melhor maneira possível. Eu acho que é uma das dádivas do Aquário, né? A dádiva de Aquário é a gente poder ser quem a gente é, então desejo muito que vocês peguem carona aí nessa conjunção e cavuquem mais para expressar, né, essa essência individual de cada um. E alegrem-se, porque 2021 vai ser melhor que 2020. Não é ainda o mar de maravilhas, mas a gente já, pelo menos deixou a tríplice conjunção para trás. Né? E aí todo mundo vai se imunizar e vamos seguir para frente. E tudo tem um porquê, né, gente? Tudo tem um porquê maior. Tudo. Nada disso tá à toa. Nós vamos ganhar com tudo isso. E que bom, assim, a gente ri, se diverte, mais leveza de ar, né? Isso eu acho que é uma coisa, sai um pouco dessa dureza da terra. Exatamente. E a gente entra para esse lugar mais divertido, né? Mais de trazer. Eu quero agradecer vocês aqui, meus dois colegas, porque... Foi um ótimo encontro nosso, né, esse ano. Roubou minhas palavras, André. Eu ia falar, eu queria fazer essa gratidão aqui. Eu tenho aprendido muito com vocês. Todos, né? É uma troca constante. Eu também estou adorando, muito legal. Porque eu acho que a gente se complementa, né? É bem legal isso. Vamos brindar, então? Vamos brindar com água? Pode ser água? Peraí, deixa eu pegar minha água. Peraí, deixa eu fazer um tintim. O que é isso, Jorge? Conta aí. Vinho tinto. Olha como a gente se complementa, gente. Água com... Como é? Esqueci. Hibisco. A minha é água pura, água, salute. Gente, brigadão. Beijo enorme.
A gente se vê por aqui. Obrigada por quem ficou com a gente até o Obrigado, final. gente, por vocês terem assistido a gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.